Muito obrigada por essa entrevista. Então, antes da gente ir direto para o tema principal que eu queria abordar contigo, que é a questão do pacto que foi assinado aqui durante o evento, queria só que você fizesse um overview do evento hoje. Legal, Débora. Um dia super importante, né? Uma manhã super importante para a infraestrutura. O Brasil está realizando esse ano investimento recorde na área de infraestrutura. 280 bilhões. O Brasil nunca teve um ano com uma execução tão alta em termos de investimento em infraestrutura. Ano que vem teremos mais 300 bilhões sendo investidos em infraestrutura e isso demanda uma série de providências por parte dos governos, das agências reguladoras, né, das entidades privadas, das empresas que atuam com as concessões de todos os modais, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, parte de metrôs, de mobilidade urbana. Então, todos esses desafios foram debatidos, né, com bastante profundidade, com stakeholders aí super importantes, pessoas relevantes para o setor, vozes, formadores de opinião, formadores de política pública. Então, eu acho que o balanço do nosso evento aqui é que foi um evento muito produtivo. A gente está olhando aí para frente, a gente está olhando para o Brasil que precisa de infraestrutura, a gente precisa crescer. O Brasil hoje, Débora, só investe 2% do PIB na área de infraestrutura. Deveríamos estar investindo mais de 4%, quase 5% do PIB. E é exatamente esse gap, essa diferença que a gente precisa correr atrás para poder fazer esse investimento se transformar em bem-estar, né, para a população, para a sociedade. O Brasil é um país continental, nós temos que ligar aí de um ponto a outro do Brasil 4, 5 mil quilômetros, é um tamanho de um continente e nós temos desafios em todos os modais, né? No modal rodoviário, no modal ferroviário, no modal aéreo, todos os modais, as hidrovias, né, que são tão importantes. O Brasil é abençoado com muitos rios navegáveis e nós temos que explorar mais esse potencial, trabalhar bem esse potencial, que eu acho que o Brasil tem um grande futuro pela frente, mas tem muito trabalho a ser feito. O senhor traz os números, né, de investimento, o que está previsto, assim, de uma maneira geral, e isso mostra muito o arrojo das empresas, porque a gente sabe que as dificuldades no Brasil para investimento em infraestrutura, que é longo prazo, a gente está falando de longo prazo, requer até um tanto de coragem dessas grandes empresas. Então, gostaria de passar pelos 4 pontos que vocês assinaram nesse pacto e por que eles são importantes e mais, o que vocês esperam exatamente em termos de prazo e de mudanças de política pública, enfim, para azeitar e melhorar ainda mais esse investimento. Muito bem, Débora. Nós assinamos aqui hoje o chamado Pacto pela Infraestrutura, né? 8 associações setoriais da área de infraestrutura, assumindo um compromisso de médio prazo. A gente quer discutir esses temas antes de começar a falar do Brasil em 2027. A gente sabe que ano que vem teremos um debate eleitoral que vai tratar do Brasil a partir de 2027. Mas nós queremos falar e precisamos falar sobre o Brasil 2025 e o Brasil 2026, o Brasil de hoje, de agora. E nós temos pautas importantes junto ao Congresso Nacional, que foram selecionadas, foram 4 grandes pautas que estão aí para serem deliberadas, para serem votadas. A primeira delas é a nova lei de concessões e PPPs, uma relatoria brilhante do deputado Arnaldo Jardim, na Câmara dos Deputados, que aprovou esse texto, ouviu todo o setor, teve toda uma interlocução com o setor, e o deputado Arnaldo Jardim, tivemos agora esse ano a alegria de aprovar esse texto na Câmara. Esse texto está pronto agora no Senado para ser discutido, para ser debatido, e a gente está colocando uma força extraordinária aí no Senado para que ele seja apreciado e ele tem condição de ser votado agora, ainda esse ano, ainda em 2025. A segunda pauta importante é a parte do licenciamento ambiental. O Brasil precisa falar sobre licenciamento ambiental. São muitas obras, muitos leilões acontecendo e todas essas obras vão demandar licenciamento ambiental. Alguns mais simples, outros mais complexos. E o Brasil hoje tem uma legislação de processo de licenciamento ambiental. Veja, não é uma legislação de mérito ambiental, e sim de burocracia, de processo de licenciamento ambiental, que ainda está ancorada lá na década de 80. Hoje nós temos inteligência artificial, nós temos dados muito mais evoluídos, processos melhorados, nós temos a internet, nós temos condições de fazer de maneira muito mais eficiente os processos de licenciamento ambiental, sem abrir mão da segurança ambiental, sem abrir mão da proteção ao meio ambiente. Então é isso que nós estamos defendendo. Tem uma discussão também no Congresso Federal acerca do licenciamento ambiental. A terceira pauta, e não menos importante, é a agenda das agências reguladoras, né? O Brasil precisa cada vez mais de ter agências reguladoras independentes, autônomas, inclusive do ponto de vista financeiro, né? Nós temos hoje muitos contratos de concessão já assinados e muitos contratos que vão ser assinados
nos próximos anos, né? Só o governo federal esse ano deve estar fazendo um leilão de 15 rodovias, né? Mais cerca de 20 rodovias para o ano que vem, além das rodovias estaduais, né? Estado de São Paulo, de Minas, Rio Grande do Sul, com projetos robustos de concessões estaduais. Tudo isso cai nas mãos das agências reguladoras por 30 anos, 35 anos, às vezes 40 anos. E precisamos ter agências independentes, agências fortes e especialmente independentes do ponto de vista financeiro. Essa é uma pauta que é super importante também. E por último, mas não menos importante, a questão da segurança pública, que foi muito falada aqui nesse evento. Os números são realmente assustadores. A gente está vendo uma atuação muito forte do crime organizado em cima de obras e investimentos de serviços públicos, de rodovias, deterioração de pórticos de free flow, de pedágio eletrônico, praças de pedágio, roubo de fios de cobre, por exemplo, dos metrôs, do transporte urbano, furto de combustível, por exemplo, de barcaças, de navios, de transporte hidroviário. Então, tudo isso a gente ouviu aqui e os números são realmente assustadores. Precisamos tomar providências com relação à segurança pública, porque essa falta de segurança pública está afetando serviços públicos essenciais, fundamentais para a sociedade brasileira, como é o caso de rodovias, aeroportos, metrôs, hidrovias, ferrovias e por aí vai.